Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre pessoas que fizeram escolhas diferentes da maioria e que hoje estão vivendo uma realidade totalmente diferente da maioria. Ou seja, pessoas que lá no passado, mediante o sofrimento, seja uma escassez financeira, seja um trabalho pesado, não quiseram mais viver aquela realidade e decidiram mudar. Seja fazendo uma profissão diferente, ou seja, empreendendo, ou então fazendo um concurso público para, quem sabe, tentar aí uma carreira com salários mais altos, com estabilidade, enfim, uma profissão. Trabalhar, todos nós vamos ter que trabalhar, certo? Isso a vida inteira. A diferença é com o que vamos trabalhar e quanto vamos ganhar com o nosso trabalho. Então, pessoal, hoje você pode ver pessoas com carros luxuosos, pessoas que podem fazer viagens luxuosas também, pessoas que podem se dar o luxo de não trabalhar todos os dias. Enfim, são várias as oportunidades para quem escolhe um caminho diferente. E isso faz com que depois as pessoas invejem sem saber o porquê que aquela pessoa conseguiu, o que ela fez para conseguir isso. Sendo que, na verdade, só foi essas escolhas diferentes. Essas escolhas aonde a pessoa decidiu sair da, como que eu posso dizer, da corrida dos ratos, Parar de fazer o que todo mundo está fazendo e tentar algo novo, algo diferente, algo com mais progresso, sabe? Porque hoje, pessoal, algumas profissões, elas até vão te dar um salário, só que vai ser aquilo ali a vida inteira. Talvez seu salário seja R$3.000 a vida inteira. Cabe a você decidir ficar, nessa profissão ou não. Assim como também tem outras profissões que vão fazer você escolher algo, ganhar um salário, vamos supor aí, profissões do governo. Pessoas que fazem concurso, policiais, oficiais de justiça, promotores, juízes, que são carreiras aí bem mais que precisam do concurso, Claro, não é fácil. São profissões que, além da faculdade, também vai exigir um concurso público, que é muito concorridíssimo. São poucas as vagas liberadas, E se você conseguir, é só colocar a mão pro céu, sabe? Porque tua vida tá feita. E isso faz com que você tenha uma realidade diferente. Isso faz com que você tenha um salário que te dê estabilidade, um salário aonde você vai conseguir comprar, sobreviver e ainda, além disso, Ou seja, não sobreviver, mas você vai conseguir pagar as suas dívidas e sobrar dinheiro. Seja para fazer uma viagem, seja para, sei lá, guardar dinheiro, investir, sabe? Comprar uma casa com facilidade, comprar um carro com facilidade. Tudo isso, sabe? Então, são coisas que você acaba tendo que saber lidar e saber quais escolhas vocês vão fazer, sabe? Então, pessoal, é muito importante você conseguir pensar no seu futuro hoje, porque amanhã você vai estar colhendo. Você vai estar colhendo os frutos desses resultados, sabe? Então você precisa tomar a decisão o quanto antes
porque depois não adianta você ver o seu primo ou o seu amigo de escola conquistando uma realidade que era o que você tanto desejava, sabe? E às vezes se você não fazer, tem uma frase, e essa frase, pessoal, eu levo para minha vida inteira, que é sobre: se você não fazer, outra pessoa vai. Se você não fazer, tomar determinada atitude, às vezes seguir uma profissão, né? Às vezes você sonha muito em seguir uma profissão, mas você fica com a dúvida se faz ou não essa profissão, e aí você simplesmente desiste, não faz. E aí logo mais à frente, alguns anos depois, você encontra pessoas muito próximas a você seguindo essa profissão e colhendo os frutos dessa profissão. Então, assim, só depende de você. É uma escolha. E às vezes, para você ter alguns resultados, você vai ter que fazer a escolha certa. E às vezes a escolha certa é escolher algo diferente. É não fazer o que todo mundo está fazendo. Eu falo isso por experiência própria. Tem um conhecido meu, é um amigo, muito amigo, sabe? E esse cara, ele teve até uma vida parecida com a minha, sabe? No colégio era meio excluído, a aparência física dele muito magro, alto, não chamava a atenção das mulheres. Então esse cara, devido a tudo isso, ele colocou toda a força dele em estudar, em ser inteligente, e assim foi. Então, conforme ele foi crescendo, ele também trabalhou na roça no começo da sua vida, até que ele decidiu fazer faculdade. Na época dele, fazer faculdade era uma das únicas opções, né? A cidade era só mato, não tinha as empresas que hoje tem na cidade. Então, assim, ele precisou mudar de cidade. Ele foi morar na cidade das irmãs dele, que era uma cidade um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais agitada, tinha mais oportunidades, enfim, tinha até mesmo faculdade, né? Que antigamente, aqui onde eu moro, nem faculdade não tinha. Então, assim, ele fez a escolha dele, né? Ele fez a escolha de, enfim, de ir em busca dos objetivos dele. Só que muitos familiares, muitos amigos continuaram na mesma vida de hoje, né? Continuaram nessa mesma realidade. E com isso, somente ele foi tentar algo diferente. Então, assim, ele mudou, né, para a cidade das irmãs, fez a faculdade lá. E aí, pessoal, eu acho que ele, até depois que ele terminou a faculdade, ele tentou ali seguir a profissão da faculdade, no caso professor, né, como ele tinha formado para ciências na época. Então ele teve uma experiência como professor, mas eu acredito que o salário não agradou muito ele. E pelo salário não ter agradado muito ele acabou tentando mais, certo? Isso já se vê uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que, enfim, às vezes o que você ganha não dá nem para pagar o mercado, então só cabe a você tentar mudar essa realidade, né? É uma escolha sua. Ele poderia simplesmente ter ficado nessa mesma profissão de professor, ganhando ali o salário que ele estava ganhando e se contentado com isso.
mas ele decidiu tentar algo a mais. Ele decidiu ir em busca de algo a mais. E eu não sei exatamente, pessoal, os detalhes, porque, enfim, mesmo sendo amigos, alguns detalhes a gente não pergunta, sabe? Porque assim, a amizade não é tão antiga assim. Eu tenho apenas 8 anos de amizade, mas assim, não comentamos muito sobre esses assuntos. São coisas que eu acabei descobrindo, né? Observando ali algumas conversas da família, porque temos familiares em comum. Então, eu acabei descobrindo, né, algumas coisas, mesmo sem ter perguntado, e outras coisas eu perguntei pra ele. E aí, assim, depois dele não estar satisfeito com a carreira de professor, ele tentou um concurso, e esse concurso levou ele para outra cidade, no qual ele passou para policial militar. Então assim, olha que loucura, né, pessoal? Um professor, ele sempre muito esforçado, ele sempre muito inteligente, ele acabou tentando o concurso da Polícia Civil e ele passou nesse concurso. E com isso ele foi para outra cidade, né? Foi morar em Ponta Grossa. E aí, lá ele exerceu a profissão de policial civil. Com certeza, passou a ganhar um pouco mais. Só que aí, depois de um tempo, acho que ele sentiu saudade dos pais dele. Ele quis uma profissão mais próximo da família dele. E foi aí que ele tentou um novo concurso, né? E ele acabou passando também para trabalhar no fórum da cidade aqui próxima da cidade que os pais dele moram. Então, olha aí, pessoal, a inteligência do cara, a dedicação do cara fez com que ele fosse conseguindo cada vez mais melhores profissões, né? E com isso, melhores salários também. Aí ele veio para casa dos pais, né, morar com os pais novamente e conseguiu esse trabalho na cidade vizinha e tá nesse trabalho até hoje. Aí já ele veio depois de polícia civil, ele veio como técnico judiciário, sabe? Aquela pessoa que acaba fazendo ali de tudo um pouco. E aí ele, por pedido do juiz, o juiz era uma pessoa que prestava muita confiança nele, teve um novo concurso e dessa vez um concurso para trabalhar como oficial de justiça. E aí, mais uma vez, ele fez o concurso e acabou passando. E assim ele está hoje, há 5 anos mais ou menos, há 5 anos mais ou menos, como oficial de justiça, e dessa vez ganhando aí seus 8 mil reais, ou até mais. É claro, pessoal, que eu também não vou ficar perguntando, né? Eu sei os limites também, não é porque é amigo que também você vai ficar querendo saber detalhes. E assim foi. Hoje, eu acredito que ele esteja ganhando até mais do que 8 mil, porque ele está fazendo plantão. Então ele acaba trabalhando sábados e domingos também, quando precisa, né? E ele reveza com outra pessoa. Então, 2 sábados ele trabalha e 2 sábados o amigo trabalha, e assim vai. Então assim, pessoal, é claro que é uma profissão séria, é uma profissão que demanda muita dedicação, é uma profissão que também vai prendê-lo, né? Porque trabalhar de segunda a sexta já é difícil. Agora imagina trabalhar de segunda a sexta
e quando precisar tem que ir no sábado e no domingo também. É claro que o plantão ele não precisa ir até o trabalho. O plantão no sábado e no domingo ele acaba fazendo na própria casa dele mesmo, pelo computador, celular, ele consegue fazer o trabalho. Então assim, já é melhor, né? É melhor você passar o sábado e o domingo trabalhando no conforto da sua casa, com o notebook na mão, do que você ter que se deslocar até o trabalho. E isso, resumindo, né, o contexto do vídeo de hoje, eu finalizo, né, falando para vocês. Foi uma escolha que esse cara fez. Ele escolheu uma profissão diferente. Quer dizer, ele sempre foi tentando algo diferente. Ele não ficou preso àquela profissão inicial de professor, ou com a realidade da roça que ele vivia aqui na cidade dele. Ele passou por todos esses perrengues, por toda essa transição de carreira, até de fato estar na carreira que ele está hoje. E assim, pessoal, foi uma escolha. E da família dele, ele é o que mais ganha, entende? Não tem outro na família dele que ganha mais do que ele, que tenha uma profissão de mais autoridade do que a dele, entende? Então ele literalmente se destacou mesmo, tem a vida dele, né? E aí ele vive dessa forma, colhendo os frutos, né, da vida que ele escolheu e assim por diante. Então hoje, para ele fazer viagens internacionais é muito tranquilo. Ele consegue naturalmente estar viajando com frequência, seja para o estrangeiro ou seja na região mesmo. Ele é um cara que ele consegue se bancar, né? Se banca, colhe os frutos do seu trabalho. Não é aquele cara que vai contar moedas, né? Ele vai ter sim as dívidas dele mensais, né? Alimentação, água, luz, energia, porque ajuda os pais, mora com os pais ainda, não casou, não teve filhos, então é como se o dinheiro dele fosse só para ele mesmo, sabe? E para o convívio ali familiar, mas os pais dele já são aposentados, então acredito que também não dependam do dinheiro dele. E isso faz com que ele tenha uma vida acima da média. É um cara que pode sim dirigir um bom carro, pode comprar um bom carro, pode estar fazendo viagens, mora numa casa boa, reformou a casa dos pais, né? Reformou a casa dos pais, fez piscina. Então assim, são coisas que se talvez ele tivesse trabalhando em algo comum, em uma profissão comum, talvez ele não poderia acessar esse luxo, né? Porque algumas profissões te pagam ali uma mixaria e mal dá para você pagar as contas do mês, enfim, o básico, né? Você não consegue proporcionar nem o básico, como dirá o luxo, fazer viagens, sonhar com uma realidade diferente. Então é isso, pessoal. Só cabe a você essa decisão. É uma escolha sua. E o quanto antes você decidir, melhor, tá? Não deixa você ir ficando muito velho, não, porque às vezes pode ser tarde, né? Algumas profissões, às vezes, vão depender de você aí uma certa jovialidade, né? Se for uma profissão de resistência, enfim, algumas profissões, né, vão exigir que você comece logo, mas o importante é que você comece e faça a sua parte para tentar algo novo, algo diferente, para também você no futuro as pessoas te olharem e sua vida virar um vídeo, né? Ou seja,
Se esse cara não tivesse feito o que ele fez, talvez eu não estaria aqui usando ele como um exemplo nesse vídeo. Porque qual que é a graça de você falar de pessoas iguais, entende? Que tem o mesmo resultado. Então, enfim, esse vídeo, né, eu usei o exemplo dele porque ele conseguiu algo diferente. E é o que eu luto pra mim também, sabe? Eu também quero ter essa mesma realidade, poder, com o meu trabalho, conseguir uma vida diferente, ter um salário diferente do que o da maioria, porque o que a maioria tá vivendo, eu já estou vendo. Ou seja, meu pai tem um trabalho normal, meu irmão tem um trabalho normal, e eu sei o quanto eles sofrem para conseguir colocar o básico dentro de casa, sabe? Meu irmão já é casado, e assim, o meu irmão, ele tem uma luta muito grande, porque ganha pouco e tem aí a família, né, para cuidar, para bancar, tem uma filha de 3 anos que também tem todo o gasto, né? Então são decisões que você precisa fazer. É claro que eu não estou falando aqui para você tem que fazer faculdade, tem que fazer isso que esse cara fez, porque pessoal, eu decidi não fazer faculdade. Então eu vou tentar conseguir essa mesma realidade, só que sem fazer faculdade e sim empreendendo, né? Sendo dona do meu próprio negócio.